Imagine acordar no meio da noite e de repente se sentir flutuando em cima do seu próprio corpo. Você olha para baixo e vê a si mesmo deitado na cama, completamente imóvel. Você está consciente, mas seu corpo não responde. Nenhum dedo se move, nenhum músculo se contrai. A única coisa que liga sua consciência com o corpo é um cordão brilhante e pulsante. Esse é o famoso cordão de prata, que muitos definem como a conexão vital entre o corpo físico e o corpo astral. Muitas pessoas que passaram por uma projeção astral descrevem essa experiência como a pior que já tiveram na vida. Mas por quê? Bom, para quem nunca passou por isso, essa experiência pode realmente confundir e assustar uma mente despreparada. O susto fica ainda maior quando tu sente uma sensação de que não tá sozinho no quarto. Aqueles que já passaram pela projeção astral descrevem a sensação como estar preso na fronteira entre a realidade e o sobrenatural, já que durante a projeção é comum ouvir dessas pessoas que enxergaram entidades rodeando o seu corpo. Quando paramos para ouvir esses relatos, a gente acha até engraçado e logo dizemos que isso tudo que a pessoa passou foi apenas um sonho, né? Até porque a gente não consegue acreditar que experiências assim de historinhas de terror possam acontecer na vida real. Mas será que fenômenos assim são apenas resultado de uma imaginação fértil? Os sonhos e pesadelos são fenômenos que intrigam a humanidade há séculos. É algo tão comum e rotineiro, mas que ao mesmo tempo desafia nossa própria compreensão de realidade. A coisa fica ainda mais maluca quando ouvimos algumas pessoas dizerem que experimentaram sensações que vão além dos sonhos comuns e que desafiaram as próprias regras da física, como flutuar fora do corpo ou viajar para outros planos de existência. Essas experiências são frequentemente interpretadas como projeções astrais ou encontro com o mundo espiritual. No centro do cérebro, há uma pequena glândula responsável por produzir melatonina, que é um hormônio que regula os momentos de sono e os momentos de vigília. Mas uma coisa que intriga a comunidade científica é uma possível presença de cristais na glândula pineal. Esses cristais são chamados de DMT, um composto químico classificado como um alucinógeno psicodélico, conhecido por suas propriedades de alteração de consciência. Muito ainda se discute sobre essa possível presença da DMT na glândula pineal. Atualmente, ainda não tem um consenso científico comprovando a produção de DMT em humanos pela glândula pineal, apesar de muitas teorias e pesquisas estarem ainda em andamento. Mas, se isso for comprovado, isso explicaria fenômenos dos sonhos, da projeção astral e até mesmo da paralisia do sono. Por conta dessa possível função da pineal de alterar o estado de consciência, muitas tradições espirituais e esotéricas acreditam que a glândula pineal funcionava como um ponto de conexão entre o mundo físico e o espiritual. No momento em que vamos dormir, fechamos os dois olhos e entramos em um sono profundo, é nesse momento que a pineal entra em atividade e revela experiências que podem realmente confundir e assustar uma mente despreparada. Nessas crenças esotéricas, é comum rolar uma associação entre a glândula pineal e o famoso terceiro olho, que provavelmente você já ouviu falar muito por aí. Através desse terceiro olho que enxergamos aquilo que só existe no plano astral. E isso pode ser extremamente perigoso e assustador, já que quando você projeta sua consciência para fora do corpo, você está acessando experiências reveladas por esse terceiro olho. A partir desse momento, você percebe a presença de algumas sombras meio distorcidas no mesmo ambiente em que você está. Se essas entidades astrais não possuírem intenções positivas, no momento que se dão conta que você enxerga elas, elas vão querer brincar com você, perturbando seus pensamentos e até tentar te levar para lugares que você nem imaginava que existiam. O problema é que, quando você está nesse estado, seus pensamentos são super poderosos. Se você ficar com medo, pode acabar criando situações ainda mais assustadoras sem nem perceber. É um ciclo meio doido. Quanto mais medo você sente, mais coisas assustadoras aparecem e mais perdido você fica, deixando a experiência mais bizarra do que já tá. Mas não se preocupe. Parece que não é todo mundo que consegue facilmente projetar a sua consciência para fora do corpo. Para acessar essas experiências extrafísicas, depende muito do estado mediúnico da pessoa. Sim, todos nós temos uma mediunidade. No entanto, existem aquelas pessoas que conseguem exercer tranquilamente a sua mediunidade, sendo essa uma pequena parcela da humanidade, como também existem pessoas que terão mais dificuldade, sendo essa a grande parcela da sociedade. Ou seja, para a maioria das pessoas, as atividades da pineal são baixas, proporcionando apenas aquele sonho leve que muitos esquecem depois de acordar. Bom, esses fenômenos do sono podem sim ser difíceis de acontecer, mas não é impossível.
Você pode inclusive projetar sua consciência para fora do corpo aplicando algumas técnicas, mas isso tudo também pode acontecer sem querer, sem que você tenha feito alguma técnica antes. O sonho é um principal indicador de como anda a sua saúde física, mental e espiritual. Se você sonha e lembra facilmente do que sonhou, isso significa que você cultiva bons hábitos e que está em um estado elevado de vibração. Podemos dizer que os sonhos e as projeções astrais são fenômenos positivos do sono, e os fenômenos negativos do sono são os pesadelos e a paralisia do sono, que estão diretamente ligados com o baixo estado de vibração e os hábitos negativos. Muitas pessoas têm o hábito de fumar beber e até assistir pornografia antes de se deitar, na tentativa de cair no sono rapidamente. No entanto, essas são as piores coisas que você pode fazer antes de dormir, já que você pode atrair para perto de você entidades obsessoras. Essas entidades podem perturbar o seu sono durante a noite e até manipular os seus sonhos e acabar se tornando um pesadelo. Quando você experimenta uma paralisia do sono, isso significa que esses hábitos negativos estão bem agravados em você. O álcool, cigarro e outros entorpecentes antes de ir dormir pode até gerar um efeito sedativo e induzir você ao sono, mas ele afeta diretamente a qualidade do seu sono, fazendo você acordar várias vezes durante a noite. E isso pode piorar ainda mais se você não tem o costume de dormir e acordar no mesmo horário todos os dias. Então, pode ser que, uma determinada noite, devido ao seu cérebro estar dopado de substância e ainda estar muito confuso em qual horário relaxar o teu corpo e botar você para dormir, você pode ter o azar de acordar no meio da noite e simplesmente perceber que não consegue mexer um músculo do seu corpo. É nessas horas que você começa a ver a realidade se misturando com a ficção. E aí, meu irmão, você começa a enxergar essas sombras escuras rodeando o seu corpo. Essas figuras que você está vendo são, na verdade, os obsessores que você atraiu para perto de você devido aos seus vícios no álcool, no cigarro e na pornografia. A paralisia do sono acontece quando existe uma falha na comunicação da sua mente com o seu corpo, fazendo você acordar muito antes do seu corpo receber um sinal de alerta. Aquele momento que você deveria estar dormindo, a sua glândula pineal ainda se encontra em alta atividade, ou seja, o terceiro olho ainda está aberto e isso permite que você continue enxergando a realidade extrafísica. Os seus hábitos estão diretamente ligados à qualidade do seu sono. Quando você leva uma rotina saudável, você fica mais leve e sutil. Quando você está nesse estado mais sutil, maiores são as chances de você ter sonhos saudáveis e lembrar do que sonhou. Já os péssimos hábitos vão densificando o seu corpo, fazendo você vibrar numa frequência baixa. Quando mais denso você está, maiores são as chances de você passar pelos distúrbios do sono, como insônia, pesadelos e a famosa paralisia do sono. Durante a paralisia do sono, a pineal ainda está em alta atividade e agora você está enxergando com os olhos aquilo que o teu corpo astral consegue acessar. E é justamente nesse momento que muitas pessoas se assustam porque o plano astral não é nada como a gente pensava, como um paraíso cheio de nuvenzinha e anjinhos. Na real, é um lugar bem mais complexo e às vezes completamente bizarro. Nesse plano, você pode encontrar de tudo. Tem espíritos que são de boa e outros nem tanto assim, podendo ter uma aura energética completamente obscura. Então, não pense que todas essas entidades astrais possuem intenções amigáveis. Não é à toa que muitos se assustam e ficam com medo quando se depara de frente com essas figuras, já que essas entidades muitas vezes possuem expressão facial distorcida e podem ser completamente atraídas para perto de você por conta dos seus hábitos. Se você tem péssimos hábitos, principalmente o hábito de assistir muita pornografia, fumar e beber antes de dormir, piores serão os espíritos perto de você. Aqui vai uma curiosidade. A doutrina espírita revela que existem mais entidades espirituais andando pela Terra do que seres humanos encarnados. E aqueles espíritos que são atraídos pelos vícios dos humanos são chamados de espíritos obsessores. Espíritos obsessores são espíritos desencarnados que não conseguiram se livrar desses vícios antes de desencarnarem, e o espírito sem a sua carne ainda sente o desejo da carne, só que intensificados em 100.000 vezes. Na ausência de um corpo físico, esses espíritos não conseguem satisfazer os desejos dos vícios de forma direta, e a única alternativa para alimentar esses vícios seria de forma indireta, ou seja, se acoplando no campo vibracional de uma pessoa que tem os mesmos vícios. Assim consegue se alimentar dos fluidos energéticos que a pessoa libera quando está praticando
esses vícios. Então, para se proteger contra essas influências negativas durante a noite, você deve evitar assistir pornografia e não usar qualquer substância psicoativa antes de dormir. Práticas como oração, meditação também ajudam você a ter um sono menos turbulento durante a noite. Bom, a gente chegou no final de mais um vídeo. Se você chegou até aqui e se interessou ainda mais no tema desse vídeo, no card acima é um outro vídeo que eu falo sobre a realidade sombria do álcool, onde também trago esse contexto espiritual. Recomendo que assista depois de sair desse vídeo. Então é isso, toque no card e te vejo no próximo vídeo.